Chegamos então à última etapa das infusões contínuas, onde vamos falar dos principais fármacos utilizados em emergência. Eu acredito que até aqui você já se dedicou bastante, mas pode ter certeza que todo o esforço realizado até aqui foi importante para que você dominasse os conceitos e os cálculos até aqui, para que você possa botar em prática as infusões contínuas desses fármacos. E eu preciso falar para vocês que aqui a gente tem alguns conceitos muito importantes. O primeiro é que se você seguir o passo a passo ensinado aqui, é provável que você nunca mais precise calcular esses fármacos novamente e simplesmente replique essa metodologia com outros pacientes. E o segundo é que mais importante que aprender a administrar esses fármacos é saber a indicação. E aqui vai um conceito fundamental, que é o entendimento da fórmula de débito cardíaco e pressão arterial, porque eles que vão nos nortear se a gente vai precisar de mais volume, ou se a gente vai precisar de um inotrópico, ou um vasopressor, ou uma combinação deles. E o fármaco que eu escolhi para iniciar esse tópico é o mais utilizado em pacientes na UTI, principalmente aqueles que cursam com quadro de infecção associado, levando ao conhecido quadro de sepse ou choque distributivo. O fármaco que eu vou apresentar a vocês é a norepinefrina. É um dos fármacos mais utilizados nas emergências e nas UTIs. E a intenção de utilizar esse fármaco nos pacientes críticos é justamente o seu efeito no endotélio vascular, tanto no leito venoso quanto em leito arterial, pelo seu efeito em receptores alfa-1 adrenérgicos, reduzindo o leito desses vasos, promovendo venoconstrição e vasoconstrição. Ou seja, reduzindo o leito venoso, e esse efeito ele é muito interessante do ponto de vista hemodinâmico, porque a gente vai mobilizar aquele conteúdo que estava ali relaxado naquele leito complacente, que é o leito venoso, lento e de baixa pressão. Quando a gente reduz esse volume, causando um efeito de venoconstrição, a gente promove uma mobilização desse volume para a circulação sistêmica. Quando a gente vai explicar um pouco mais sobre hemodinâmica, a gente fala que 60% do conteúdo plasmático ele está no leito venoso. Então, a realização da venoconstrição vai promover com que tenha uma mobilização desse conteúdo que estava acumulado no leito venoso, ele seja mobilizado para a circulação sistêmica. Enquanto que a sua ação nos leitos arteriais vai promover uma redução do calibre naquele sistema que já é de alta pressão. Então, aumentando a resistência vascular, a consequência natural é que a gente tem um aumento da pressão arterial por esses dois mecanismos principais. Redução do lumen arterial e, com isso, aumento da resistência vascular sistêmica, e também associado essa espremida no leito venoso, causando um aumento desse retorno venoso, que seria praticamente uma prova de carga, ou seja, mobilizar aquele volume que estava estagnado ali no leito venoso e aumentar o retorno para o coração. Agora vamos para a administração de fato da norepinefrina. E aqui eu vou explicar uma pegadinha dessa ampola. Ela vem na apresentação informando 2 mg por ml. E em letras mínimas vem escrito abaixo, equivalente a 1 mg por ml de norepinefrina base. Então, ao calcular esse fármaco, a gente deve considerar esse equivalente, exatamente como eu falei para vocês no uso do fentanil. Então, sempre se basear no equivalente de 1 mg por ml, ou seja, 1 mg por ml é o mesmo que 1000 microgramas por ml. E aí vamos para a diluição. Eu sugiro que vocês façam uma diluição padrão, para que sempre seja esse mesmo volume e a concentração final. A ampola ela tem 4 ml, mas a minha sugestão é que vocês literalmente joguem fora 1 ml e aproveitem apenas 3 ml. Vocês vão ver que no final isso vai ser interessante. Então, diluindo em uma solução de Ringer lactato de 500 ml, a concentração final desse ampolão vai ser de 6 microgramas por ml. Lembrando que é uma ampola âmbar, então ela precisa utilizar aquele equipo fotossensível para ser administrada. E a dose da norepinefrina é bastante ampla, é de 0,05 microgramas por quilo até 3 microgramas por quilo. E aqui eu vou fazer uma observação. A dose faz total diferença, inclusive no prognóstico desse paciente, na nossa expectativa de recuperação do paciente. Então vamos lá, utilizando aquela mesma fórmula com o fator tempo. Então dose vezes o peso dividido pela concentração vezes o tempo. A minha sugestão é que vocês utilizem como dose inicial o 0,1 micrograma quilo minuto.
O peso que eu vou sugerir, para vocês nunca mais terem que calcular isso novamente, é de 1 kg, dividido pela concentração daquele ampolão que a gente acabou de montar, né, com 3 ml no frasco de 500, e a gente vai multiplicar isso por final por 60 minutos, já que a dose está em minuto e eu quero um volume por hora. Calcule isso aí agora. Se você seguiu o passo a passo, você já descobriu que o volume final vai dar 1 ml por quilo por hora, o que facilita muito a nossa administração. Então, para qualquer paciente, vai ser sempre exatamente o mesmo peso. Ou seja, se eu tenho um paciente de 10 quilos, 10 ml por hora. Se eu tenho um paciente de 17 quilos, 17 ml por hora. Se eu tenho um paciente de 2,5, 2,5 ml por hora. Bem simples. E aqui a gente vai para aquela última etapa, onde a gente vai fazer a titulação da dose, que é iniciar com 0,1 micrograma por quilo, ou seja, 1 ml quilo-hora, mas não é simplesmente colocar essa dose e achar que a gente está realizando tudo o que precisa pelo paciente. A gente precisa ajustar, ou seja, titular a dose até estabilizar a hemodinâmica desse paciente. Então, eu sugiro que vocês façam essa avaliação constantemente, e a cada 5 minutos é mais do que suficiente para aquela dose ter o efeito da concentração plasmática, onde vai promover o efeito esperado. O que eu quero dizer com isso? Se a gente aumentou de 0,1 para 0,2 e já passou 5 minutos e o paciente ainda não atingiu a nossa meta terapêutica de 100 a 110 de pressão sistólica, ou uma pressão arterial média acima de 65, eu vou automaticamente aumentar essa dose de 0,2 para 0,3. E eu vou repetindo isso de 5 em 5 minutos, até atingir a minha meta terapêutica. Porque aqui o segredo é atingir o mais rápido possível essa meta. Porque um paciente que se mantém hipotenso, a gente vai pagar o preço lá na frente. E um paciente que não é compensado, mesmo com doses altas de norepinefrina, provavelmente ele vai ter um desfecho desfavorável. E a minha regra aqui é a seguinte: a gente vai subindo, escalonando essa dose de 5 em 5 minutos até a estabilidade hemodinâmica. Agora, se esse paciente estabilizou a pressão entre 100 e 110, com uma dose intermediária, por exemplo, 0,4 microgramas por quilo por minuto, eu simplesmente vou ficar acompanhando. E pode ser que esse paciente passe algumas horas necessitando dessa dose de infusão por longo período. E eu posso afirmar para vocês que o processo de descalonar, ou seja, reduzir essa dose ao longo do tempo, ela costuma ser muito mais demorada do que o processo de aumentar a dose, porque a gente vai aumentando a dose a cada 5 minutos, mas retirar essa infusão, ela geralmente demora horas ou até dias, e é comum que ele fique ali com uma dose baixa durante bastante tempo. É muito frequente, por exemplo, a gente manter o paciente com 0,1 micrograma por quilo por minuto durante muito tempo, e simplesmente quando a gente reduz essa dose ou tira de vez, ele novamente experimenta a hipotensão. Então o ideal é que a gente mantenha essa dose o mais estável possível, acompanhando os parâmetros desse paciente. No guia prático, essa infusão contínua está bem detalhada, mas vocês seguindo esse passo a passo, dificilmente vocês vão ter dificuldade com a introdução desse fármaco na rotina de vocês. E o próximo fármaco que a gente utiliza na emergência também foi bem detalhado no guia, porque eu fiz questão de mostrar o sistema de administração desses dois fármacos, porque eles são os mais utilizados no paciente crítico. E o próximo fármaco que a gente vai falar é sobre a dobutamina. A dobutamina ela é comumente utilizada nos pacientes que têm uma insuficiência cardíaca, ou seja, a bomba cardíaca é deficiente. E também naqueles pacientes que estão em choque mais avançado e às vezes precisam, além da norepinefrina, também associar um inotrópico, por exemplo, para aumentar a força de contração, agindo em mais de uma variável do débito cardíaco. E o intuito da dobutamina nesses pacientes geralmente é buscando o efeito beta-1 adrenérgico, onde ele vai agir principalmente no miocárdio, promovendo um efeito inotrópico, ou seja, aumento da força de contratilidade, e a gente acaba pagando um preço, que é o efeito cronotrópico e hidromotrópico, que seria aumentar a frequência cardíaca e a velocidade de condução. E por que eu estou falando que é pagar um preço? É porque a dobutamina em doses mais altas, elas têm um potencial arritmogênico. Ela progressivamente aumenta a frequência cardíaca desse paciente, comprometendo inclusive o débito cardíaco. Então, o aparecimento de arritmias ou uma taquicardia excessiva pode ser um fator limitante para a gente não aumentar a dose da dobutamina e até reduzi-la.
Além disso, tem mais um detalhe. Toda vez que a gente está buscando o efeito beta-1 com a dobutamina, a gente acaba tendo um efeito associado beta-2. E a consequência desse efeito nos brônquios, na musculatura esquelética, é a vasodilatação e a broncodilatação. E a consequência hemodinâmica disso é uma redução da resistência vascular sistêmica. E por que isso é tão importante? Porque se a dobutamina for utilizada num paciente que já está vasodilatado, possivelmente ela vai potencializar ainda mais esse efeito, causando uma redução ainda maior da pressão arterial. Então, a dobutamina tem uma indicação precisa, que é justamente naqueles pacientes que estão precisando de um aumento da força de contratilidade, ou seja, precisam de inotropismo positivo. Vamos então à administração da dobutamina, que ela também está completamente detalhada no nosso guia prático. A apresentação encontrada no Brasil, e acredito que no mundo todo, é a mesma, de 20 ml com 12,5 miligramas por ml. E como a dose vem em microgramas, eu sugiro que vocês já façam aqui essa conversão. Então vamos para a confecção daquela solução padrão. A minha sugestão é que vocês peguem apenas 12 ml da dobutamina. E aqui, fazendo a conta, 12 ml vezes 12,5 miligramas é o mesmo que 150 miligramas, ou seja, 150 mil microgramas em 12 ml. E aí, como é que a gente vai fazer essa solução padrão? Eu quero diluir esses 12 ml em um frasco de 500. Então, eu vou pegar esses 150 microgramas, né, ou seja, 12 ml, vou retirar 12 ml do frasco de ring lactato e vou acrescentar a dobutamina. Então, a minha solução final vai ter 500 ml e uma concentração de 300 microgramas por ml. Novamente, se vocês fizerem essa conta essa única vez, vocês vão compreender o mecanismo e provavelmente nunca mais vão precisar calcular isso novamente. A dose de dobutamina, ela também vai ser bastante ampla, né? De 1 até 20 microgramas por quilo por minuto. E nesse caso, a minha sugestão é que vocês iniciem com a dose de 5 microgramas por quilo. Então, 5 microgramas por quilo por minuto, vezes o peso, dividido pela concentração, e aqui a gente vai multiplicar por 60 minutos para identificar o volume por hora que a gente vai administrar. Então, ao realizar essa conta, vocês vão ter 1 ml por quilo por hora. Novamente, fica muito fácil de administrar. Se o paciente tem, por exemplo, 22,5 kg, eu vou simplesmente colocar como dose inicial na bomba 22,5 ml por hora. Tudo bem? Lembrando, caso vocês tenham qualquer dúvida, anote aqui a questão e na aula ao vivo a gente pode retirar essas dúvidas. Então, como uma orientação geral, a gente sempre inicia a dobutamina nessa dose de 5 microgramas por quilo por minuto, ou seja, naquela solução 1 ml por quilo por hora. E aí, a partir daqui, a gente vai ajustar a nossa solução titulando para o paciente, acompanhando a monitoração e os parâmetros dele. Então, se a dose de 5 microgramas por quilo por minuto é igual a 1 ml quilo-hora, é o mesmo que a gente pensar que 1 micrograma por quilo por minuto seriam quantos ml quilo-hora? Aqui a gente pode fazer uma regrinha de 3. 5 está para 1, assim como 1 está para x. E a gente vai encontrar que seria o mesmo que 0,2 ml quilo-hora. E aí agora a gente consegue fazer uma associação dessa titulação. Então eu vou ter 5 microgramas vai ser 1 ml quilo-hora, e para a gente reduzir sempre em 0,2 ml, que seria o correspondente a 1 micrograma. Aqui o ajuste da dobutamina é sempre em 1 micrograma por quilo, para mais ou para menos, o que seria o equivalente a 0,2 ml quilo-hora. E aí, como é que eu vou sugerir que vocês façam essa titulação? Quem montou a solução e calculou a primeira dose para o paciente, já vai botar uma tabelinha, exatamente como eu estou mostrando para vocês, já com o cálculo do volume para aquele paciente. Então eu vou identificar, por exemplo, para um paciente de 10 quilos, 1 micrograma quilo minuto vai ser o mesmo que 2 ml para o cachorro de 10 quilos por hora. 2 microgramas quilo minuto vai ser o mesmo que 4 ml. 3 microgramas, 6 ml. 4 microgramas, 8 ml. E novamente o peso do paciente, né? Se os 5 microgramas, 10 ml por hora. E aí, dessa maneira, fica fácil a gente fazer os ajustes ao longo do período. Novamente, como a norepinefrina, a dobutamina, ela atinge rapidamente a concentração plasmática e o seu efeito esperado. Então, se a gente não atingir uma meta terapêutica em 5 minutos, eu posso aumentar essa dose fazendo aquela menção.
Se o paciente começar a apresentar arritmias ou uma taquicardia significativa, é importante que a gente interrompa o aumento dessa dose da dobutamina. E provavelmente a gente vai pensar em reduzir ou não. Finalizando então com a dobutamina, nós passamos pelos principais fármacos utilizados na emergência. Só que, novamente, existem outros fármacos que potencialmente podem ser utilizados. E aqui eu vou compartilhar com vocês uma tabela com apresentação e dose mais utilizada no paciente crítico. E eu sugiro que vocês façam esse exercício para colocar de uma forma mais simples naquela tabela. Então, na tabela do final do guia, na seção 7, nós temos todos esses fármacos com as diluições sugeridas. E aí eu peço que vocês façam essas contas para que vocês tenham ali os volumes mais ou menos em mente. E no momento de emergência, quando vocês precisarem realmente calcular, vocês já vão ter os volumes pré-calculados na sua tabela. E quais são esses fármacos? Seria a lidocaína como um fármaco antiarrítmico, a norepinefrina e a dobutamina que eu acabei de explicar, a vasopressina como um potente vasopressor, a dopamina que tem um efeito misto, tanto inotrópico quanto vasopressor, a adrenalina também utilizado com essa busca do efeito de vasoconstrição, e o nitroprociato, que vai agir exatamente no oposto, promovendo uma vasodilatação, principalmente naquelas emergências hipertensivas. Bom, chegamos ao fim das infusões contínuas e estamos quase terminando todo o conteúdo desse desafio de 7 dias. Agora, a minha sugestão é que vocês guardem um pouco de energia para ir para a última aula, e talvez ela seja a aula mais importante para você dar um passo definitivo na sua carreira dentro da medicina veterinária.